Olá, eu sou Giana Krause, a nova colunista do Jornalzinho, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre alienação parental. Esse termo é um termo relativamente novo, é um termo jurídico, mas ele é muito conhecido. Há muito tempo existe, né, esse termo. Se vocês acompanharam e leram a matéria, né, do jornal, que eu coloquei assim, o pai não gosta mais de mim, né? O que geralmente acontece? Durante a separação, existe algumas rixas entre os pais e que acabam levando isso para o relacionamento dos filhos, né? A gente sempre fala que o casamento pode terminar, mas o relacionamento de pai, filho, mãe e filho nunca termina, né? Nunca vão terminar, é para sempre. Só que o que às vezes acontece, quem fica com a criança acaba fazendo uma manipulação, né? Aqui seria a chamada alienação. Falando assim coisas negativas sobre o antigo parceiro, dificultando visitas, né? Falando então para a criança ou adolescente, o pai ou a mãe não gosta mais de você, criando situações que vai alienando a criança, achando que ou o pai ou a mãe não estão vindo, ou quando vêm não gostam de estar ali, né? Então, por isso é o termo alienação parental. A alienação parental, ela não necessariamente está vinculada diretamente, assim, quem faz, é a mãe, é o pai. É quem fica com a criança, quem tem contato com a criança. Às vezes não é a mãe que vai fazer esse tipo de alienação, né? Mas seria a avó, né, padrinho, alguém que mora junto, é um tio, que de repente fica falando uma série de inverdades para aquela criança, né, prejudicando esse contato com o pai ou a mãe que está afastado. A alienação parental, então, ela é crime, no caso, né? Se a pessoa se sente que está sofrendo isso, ela pode entrar em contato, então, com o advogado e procurar os seus direitos. Mas, então, assim, por que será que uma pessoa como eu, no caso, que sou pedagoga, sou psicopedagoga, se interessa pela alienação parental, já que isso é mais do campo do direito, né? Então, eu vou explicar o porquê. Porque nós, como professoras, como pedagogas, psicopedagogas, que estamos na linha de frente na escola, a gente recebe essas crianças. Quando a gente recebe essas crianças, então a gente vê a demanda que elas trazem muito de casa. Então, relatos, né? Olha, minha mãe não tá vindo mais, separou do pai, né? Às vezes realmente acontece, existem casos e casos, né, de que realmente a criança sofre abandono depois da separação, do divórcio, mas muitas vezes, então, existe aquele impedimento da outra pessoa que não quer que o filho tenha contato, né? Às vezes realmente é um abandono, e às vezes existe um impedimento, e além do impedimento, existe essa série de situações que são abusos psicológicos, né, que levam a criança a desenvolver certos transtornos e atitudes dentro da escola, como agressividade, né, dificuldade de aprendizagem, crianças que antes eram muito extrovertidas e de repente elas acabam ficando extremamente tímidas, né, não querem se envolver, têm muito medo de fazer alguma atividade, têm medo muito de ser rejeitada. Então, são coisas que estão relacionadas com o que acontece em casa e que acabam refletindo dentro da escola, né? E o que às vezes acontece? A pessoa não tem pessoas que realmente não têm noção do que estão fazendo e como estão prejudicando essas crianças para a sua formação, para a vida, porque essas crianças ficam marcadas, né? Esse tipo de coisa, assim, quando acontece, esse tipo de intervenção negativa, né, de um adulto, falar para uma criança, para um adolescente, olha,
aquele teu pai, aquela tua mãe, que foi, né, teu exemplo desde que nasceu. Agora, ele é ruim, ele não gosta de ti, ele sumiu, começa a minar a cabeça dessa criança, vai criar, assim, realmente cicatrizes, marcas que vão durar durante toda a vida, né? E também vai prejudicar a pessoa do outro lado. Então, isso é muito importante saber que a criança, ela tem sentimentos, isso vai afetar todo o comportamento dela. E o que leva a pessoa, então, a ter esse comportamento? Geralmente é um comportamento gerado por vingança, né? A pessoa acaba fazendo isso e, para que atingir o ex-cônjuge, acaba usando como arma a criança, né, o adolescente, que fica no meio entre dois. Aí, então, vamos pensar assim, parar um pouquinho e imaginar uma criança, uma pessoa que está em formação de ter que escolher um lado, né? Será que eu fico do lado da minha mãe? Será que eu fico do lado do meu pai? E, de repente, esse adulto ainda faz com que a pessoa forte, assim, agora você vai odiar aquela pessoa, né? Essa pessoa não presta, a pessoa, ela não é uma pessoa legal. A criança fica no meio desses conflitos e isso leva à destruição de laços afetivos, né, que já estavam existentes. As estatísticas falam que dos 80% de filhos de pais separados, eles já sofrem ou já sofreram algum tipo de situação, né, de alienação, como, por exemplo, desmarcar encontros, né? A mãe vai lá, vai buscar a criança e de repente chega e a casa tá fechada. E aí o pai diz, não, a tua mãe não quis te ver, não veio hoje. Uma situação assim, né? Outra coisa também que é uma das características da alienação parental. Quando o casal estava junto, eles faziam combinações, né? E aí, de repente, quem está com a criança agora diz, olha, não, tudo que teu pai fala, que tua mãe fala, é errado, não é bem assim, né? Desautorizando o outro. Isso também deixa a criança assim, muito insegura. Os dados apontam que a maioria das crianças que acabaram sofrendo esse tipo de abuso, porque é um abuso psicológico, além de ter uma alta propensão à depressão e a distúrbios e transtornos psicológicos, podem até ter risco de suicídio. E em uma situação dessa, né, o que a gente deve fazer? Primeiro, sempre buscar tentar resolver de uma forma mais amigável possível, tentando buscar, de repente, uma ajuda de um especialista, um psicólogo, que vai conversar com a família e tentar intervir, né? Conversar, de repente, assim, ver o que ainda, as mágoas, os conflitos que ainda existem. E colocar em primeiro lugar essa criança, esse adolescente que está no meio dessa situação. Mas quando todas as medidas foram feitas e um dos lados não aceita e quer continuar fazendo esse tipo de atitude em que a criança é prejudicada, então há meios legais desse pai entrar com uma ação e de repente até reverter a guarda. Espero ter tirado um pouco as dúvidas quanto à alienação parental e até a próxima.